Estamos aqui ao lado do deputado Francisco Lima. Nós vamos falar primeiro aqui com o deputado a respeito da situação que envolve o veto a derrubada do veto, né, do governador ao aumento de salário de alguns servidores. O deputado Francisco Lima é líder do governo na Assembleia Legislativa e conversa conosco a partir de agora. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que está essa questão do aumento do salário de algumas categorias do governo do Estado? Boa tarde, Jordano. Boa tarde, meu querido Elivaldo, não é? Boa tarde aos telespectadores. Não, de fato, na quarta-feira, a Assembleia derrubou o veto do governador. O governador, por uma questão legal relacionada à lei eleitoral e também à questão da lei de responsabilidade fiscal, ele teve que vetar os projetos de lei, né, que foram votados na Assembleia ainda no mês de maio. Então, que concedia reajustes salariais a diversas categorias, mas notadamente ao pessoal da educação, tanto aos professores, né, como também aos demais servidores. E também a área mais da segurança, tinha tantos policiais militares como bombeiros, também o pessoal da Polícia Civil. E a lei, esse projeto chegou ainda no mês de março, mas nós tínhamos até o mês de abril, dia 9 de abril, era o último dia, coincidentemente, foi o dia que eu assumi lá na Assembleia, inclusive assumindo aí a função de líder do governo, e a Assembleia não conseguiu votar, provavelmente por conta dessa mudança, saem vários deputados estaduais e assumem outros, e então terminou sendo inviável a votação nessa data. E aí depois ficou o que fazer. Então, a Assembleia resolveu assumir, né, e aprovou a mensagem que o governador tinha encaminhado, né, os projetos de lei dentro da mensagem que o governador encaminhou. E o governador tinha um prazo para sancionar e aí terminou vetando, né, esses projetos de lei. A Assembleia tem uma compreensão de que isso poderia ser sancionado, e aí derrubou o veto do governador. O governo, compreendendo a importância da matéria, liberou, digamos assim, a sua bancada para votar como quiser. E aí, na verdade, houve governo e oposição juntaram e derrubaram o veto. Agora, foi devolvido ontem para o governador, que terá 48 horas para promulgar a lei, ou, se assim não fizer, a Assembleia terá que fazer, mas a lei terá que ser promulgada nos próximos dias. E, a partir daí, será implantado aí os reajustes. Qual é a questão? A lei eleitoral ela é taxativa, ela só permite a reposição da inflação, que no caso são 2,95. Né? Então, eu acho que essa é a questão que... Ou seja, a implementação da lei vai implicar não no que foi aprovada na sua integridade, mas na sua totalidade, melhor dizendo, mas apenas o que estabelece para o período eleitoral, que é a reposição da inflação. O restante, depois do período eleitoral. É isso, deputado? Eu acredito que vai ser essa a medida. Então, implanta aquilo que a lei que é legal, e o restante ficaria posterior ao período proibido, que a lei proíbe. Eu creio que vai ser dessa forma. Então, isso é importante. É importante porque não dá para se fazer as coisas de forma ilegal. O governador, certamente, ele será orientado, ele foi orientado pela sua assessoria jurídica para agir dentro da legalidade, inclusive da lei eleitoral. Deputado, aproveitando essa questão de legalidade, lei, norma, diretriz, administração pública, tem muita gente imaginando que o empréstimo junto à Caixa de 315 milhões, que foi liberado agora do Finisa 2, pode ajudar o governo nessa história de pagamento de servidores, custeio da máquina, salvar o Estado de uma dificuldade financeira. Esse dinheiro pode ser aplicado de qualquer maneira? Não, este programa, o Finisa, ele é um recurso específico para investimentos. Ele não consegue ajudar em nada? Não, é claro que, na medida em que há uma maior movimentação financeira no Estado,
isso termina propiciando uma melhoria muito pequena na arrecadação, mas ele não pode ser utilizado para custear despesa de pessoal, custeio da máquina de um modo geral. Então, ele vai ser utilizado em obras de infraestrutura, ou de mobilidade urbana, ou de saneamento, ou obras na área de infraestrutura. Então, é por isso que houve todo esse debate na Assembleia. Na verdade, isso já deveria ter acontecido, a liberação desse recurso. Tem algumas obras, inclusive paralisadas, outras obras que estão por iniciar. Então, eu acho que a forma que eu gostaria de dizer, até certo ponto leviana, com que alguns trataram isso, de querer impedir a entrada de recursos de qualquer jeito. Nós não podemos voltar àquela situação de quanto pior, melhor. Eu acho que quem é governo, quem é oposição, num momento em que o Brasil inteiro passa por uma crise política que afetou a economia do país e, consequentemente, dos estados. Então, acho que a oposição errou feio, prestou um desserviço para o Piauí, quando dizia que havia ilegalidade. Então, a liberação dos recursos, mais do que os recursos, ela comprova de que não havia irregularidade na aplicação dos recursos. Pode até haver um problema ou outro numa prestação de conta, que aí a Caixa vai analisando e você vai suprindo. Quem já foi gestor sabe disso. Às vezes você apresenta uma prestação de conta, lá falta um documento, lá tem uma nota emitida que não deveria... Até o histórico de uma nota, às vezes, compromete uma prestação de conta. E quando não consegue suprir, a própria Caixa, ela glosa e dá oportunidade para você fazer. Então, eu acho que, primeiro fica comprovado, não havia nenhuma irregularidade. O que, na verdade, aconteceu era um esforço enorme da oposição para barrar a entrada desses recursos pela questão do termômetro eleitoral. Eu acho que isso é uma mente pequena, acho que nós não podemos voltar. Acho que o povo do Piauí precisa muito mais, exige muito mais de quem é governo, de quem é oposição. De que a gente faça esforço para poder criar as condições de melhorar a vida dos piauienses, das piauienses em nosso estado. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Eu queria agradecer o deputado. Muito obrigado, deputado Francisco Lima, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição sempre.